Bom dia, terceiro colegial. E aí, tudo bem com vocês? Como estão passando essa fase de isolamento? Meio tensa, né? Bom, mas vamos lá, né, pessoal? A hora que isso passar, a gente não pode ter perdido todo esse tempo, né? Tem pessoa se ficar 3 meses, a gente já comentei isso na primeira aula. A pessoa ficar 3 meses, de repente, sem aula por causa da pandemia, então você não pode ficar aí 3 meses, né, parado no tempo. Então, quando voltar, vocês têm que voltar já com bastante coisa aprendida aí com as videoaulas, com os exercícios propostos que vocês podem fazer aí sozinhos, né, e tirar as dúvidas com a gente, enfim. Então, vamos continuar, tá? A gente entrou na pandemia de um jeito, temos que sair dela melhores, ok? Pessoal, seguinte, na última aula eu comentei sobre lipídios, né? Falei lá os 4 tipos de lipídios, né? Os esteroides, fosfolipídios, ceras, né? As gorduras e os óleos, que são os trigliceróis, enfim. Aí depois da apostila, na página 188, na página 189 e na página 190, são 3 páginas aí que eles falam sobre os componentes inorgânicos do nosso corpo, né? Que são ferro, cálcio, magnésio, o fósforo, o flúor, água, enfim. Aqui está extremamente resumido, tá? Eu ia pedir para vocês darem uma lida nisso, que é muito curto e assim, mais resumido impossível, tá bom? Tá na parte aí em verde, como se fosse uma matéria ali, uma coisa a mais, né? Mas na verdade é importante saber isso também, tá bom? Mas é bem simples, tá bem facinho, né? A função do cálcio, do ferro, tá? Coisa de uma frase ali, né? Uma linha cada elemento inorgânico, tá bem facinho. Daí vocês conseguem ler e entender sozinhos, tá? A parte de proteína, que é o que a gente vai começar hoje, já é bem mais complexa. Tanto é que a aula de proteína a gente vai dividir em 2 aulas, tá? Uma aula hoje, né? E depois amanhã a próxima aula. Por quê? Proteína, gente, é ela que controla o nosso corpo, basicamente, né? Ela que controla todo o nosso metabolismo. Então não tem como explicar a proteína, tudo de proteínas em uma aula só, tá? É muita coisa. Só lembrando vocês de que maneira que as proteínas controlam o nosso metabolismo. Por exemplo, eu tenho lá meu DNA, que está no núcleo de todas as minhas células do corpo. Inclusive tem DNA também na mitocôndria, né? DNA mitocondrial. Mas vamos pegar o DNA do núcleo. O DNA nuclear, ele está em todas as células do nosso corpo. E em cada órgão, em cada tecido especificamente, esse DNA, ele manda uma informação genética para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele sai do núcleo, vai lá no citoplasma, lá nos ribossomos, tá? Seja ribossomos livres ou aderidos à parede do retículo endoplasmático granuloso, ele tem a mesma função. Então esse RNA mensageiro vai lá até os ribossomos, ele é lido pelos ribossomos e ele vai produzindo trazendo os aminoácidos e produzindo proteína. A proteína, ela vai controlar todo o nosso corpo. Por quê, gente? A proteína, ela tem função estrutural, tá? Ela tem função de transporte. Nossa, como assim função de transporte? Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que fica dentro das hemácias, né? Dentro dos glóbulos vermelhos. Qual é a função da proteína chamada hemoglobina? Transportar oxigênio, tá? Então tem uma função de transporte. Tem função hormonal. Os hormônios, gente, os nossos hormônios, eles são basicamente proteínas. Por exemplo, insulina e glucagon, os 2 hormônios produzidos pela parte ali endócrina do pâncreas. Qual é a função da insulina? A função da insulina é retirar o açúcar do sangue e colocar dentro da célula, para o corpo aproveitar esse açúcar. A função do glucagon é o contrário. Ele pega o glicogênio, que é a reserva energética dos animais, por exemplo, e ele quebra esse glicogênio em várias moléculas de glicose para colocar açúcar de novo no sangue, quando você está sem se alimentar muito tempo, né? Um jejum, etc. Ou seja, esse controle do metabolismo do açúcar, quem faz é a insulina e o glucagon por meio de proteínas, porque a insulina é uma proteína, glucagon é uma proteína, hormonal, mas é uma proteína. Que mais? Digestão. Toda a nossa digestão dos alimentos são feitas por proteínas, tá? Lembrando que a enzima, que é o que faz a digestão, é uma proteína.
né? Enzima é uma proteína que acelera uma reação química, né? Um catalisador biológico. Ou seja, gente, a proteína ela tem assim todas as funções possíveis no nosso corpo. Cor da pele, né? Quanto mais melanina, mais escura a minha pele. Melanina não deixa de ser uma proteína. A queratina, que forma os pelos, né? Cabelo, sobrancelha, tudo, né? Também é uma proteína. Enfim, gente, proteína ela faz tudo no corpo. Quem controla o nosso corpo inteiro são as proteínas. Mas quem que dá a informação genética para produzir aquela determinada proteína daquele jeito, naquela sequência de aminoácidos, é o DNA. Então, o DNA manda no nosso corpo por meio das proteínas. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, ó, proteínas aqui na página 191. Lembra? O lipídio ele é formado por uma cadeia de vários ácidos graxos. Tá? A proteína ela é formada por uma cadeia de vários aminoácidos. O que é um aminoácido? Agora vamos entrar um pouco na química. Lipídio e carboidrato são moléculas formadas basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. A proteína, além desses três elementos químicos, ela tem também obrigatoriamente o elemento nitrogênio. Então, pessoal, o aminoácido, que é ali a menor parte da proteína, ele tem um agrupamento de ácido carboxílico, que é o C-OH, e tem também um grupamento NH2, que é o grupamento amina, né? São as funções orgânicas aí que vocês veem em química. Ou seja, como tem um grupamento amina e tem um grupamento ácido carboxílico, eu chamo essa molécula de aminoácido. Tá? Amino aí do grupo amina e ácido porque é um ácido carboxílico, entenderam? Isso é um aminoácido. Quantos aminoácidos existem na natureza? 20 aminoácidos conhecidos basicamente. Desses 20 aminoácidos, quase metade, o nosso corpo tem que se alimentar dele, tá? Tem que comer esses aminoácidos, digamos, né? Por meio das proteínas que a gente ingere. 11 aminoácidos, né? Tem teorias, né? Mas mais ou menos 11 desses 20 são naturais. O que são aminoácidos naturais? O nosso próprio metabolismo já produz. E mais ou menos 9 ali são essenciais. É essencial, ou seja, ele é importante para o meu corpo funcionar, mas a gente tem que se alimentar desses aminoácidos. Nosso corpo não produz. Diferente dos autótrofos, que o próprio metabolismo produz os 20. Ok? Humano, né? Ser humano não. Ser humano, animal não, mas ser humano especificamente, 11 são naturais, o próprio corpo produz, e 9 são essenciais, você tem que se alimentar deles, ok? Os aminoácidos, pessoal, eles vão formando uma cadeia, né? Eles vão se ligando. A ligação entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica, tá? Aqui na página 192, eu pedi para vocês olharem um esqueminha, tá? Uma imagem, essa imagem aqui em cima. Tá vendo? Aqui é um aminoácido, aqui é outro. Aqui é a ligação entre eles, ou seja, ligação peptídica. O OH se liga com o H, ou seja, o ácido carboxílico de uma extremidade se liga com o hidrogênio da amina de outra extremidade. E aí ocorre uma ligação entre essas moléculas, liberando uma molécula de água. Porque o OH mais H, H2O. Ou seja, a cada uma ligação peptídica, eu tenho uma molécula de água que é liberada. Faz conta com uma proteína com 1000 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas eu vou ter? Muito simples. Se a cada 2 aminoácidos eu tenho uma ligação peptídica, 3 aminoácidos eu tenho 2 ligações peptídicas, o número de aminoácidos, tirando 1, é o número de ligações peptídicas que eu vou ter. Então, se eu pegar uma proteína com 1000 aminoácidos, eu vou ter 999 ligações peptídicas, ou seja, 999 moléculas de água liberadas, certo? Só lembrando aí da digestão, por exemplo, eu como algum alimento rico em proteína. Pode ser proteína animal, né? Uma carne ali de qualquer ser vivo, né? Ou então leite, o ovo, ou pode ser uma proteína vegetal, né? Soja, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, enfim. Essa proteína que a gente ingeriu, ela vai ser, que a gente ingeriu, ela vai ser digerida e ela vai ser quebrada em vários aminoácidos, né? É esse aminoácido que a célula consegue absorver e a partir da nossa informação genética montar as nossas proteínas.
Então, se eu como uma carne de vaca, eu não vou absorver a proteína da vaca. A proteína é muito grande, a célula não absorve proteína, ela absorve o aminoácido. E o aminoácido tem na vaca, mesmo tem em mim, mesmo tem na planta, só que organizado de maneira diferente, né? Mas o aminoácido é o mesmo. Então a gente não absorve a proteína da vaca, a gente absorve os aminoácidos da carne da vaca. E aí nosso corpo monta as próprias proteínas, né? Se eu absorver essa proteína da vaca, eu ia, né, sair pastando por aí, né? Enfim, né? Bom, beleza, até aí, ok. As proteínas, pessoal, elas são divididas em estruturas. Existe estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Gente, é muito fácil. Estrutura primária de uma proteína nada mais é do que a cadeia linear, tá? Proteína linearmente falando. Essa estrutura linear é a ligação peptídica, né? A sequência de aminoácidos. Só lembrando, faz de conta que eu tenho uma proteína X que tenha 400 aminoácidos e tem certinho 40 aminoácidos de um tipo, 30 do outro, 20 do outro. E aí o fulano tem uma proteína, tem essa mesma proteína e tem 400 aminoácidos também e tem exatamente a mesma quantidade de tal aminoácido, de tal aminoácido, de tal aminoácido. Não vai ser obrigatoriamente a mesma proteína. Porque, gente, para ser a mesma proteína, além de ter que ter os mesmos aminoácidos exatamente e a mesma quantidade, tem que ser também na mesma sequência de aminoácidos. Se eu tenho uma proteína e você também tem, e os aminoácidos são exatamente os mesmos, a quantidade é exatamente a mesma, só que a ordem da ligação entre os aminoácidos muda, a proteína já é diferente, tá bom? Então, gente, a estrutura primária da proteína é a ligação peptídica entre os aminoácidos, é uma cadeia ali reta, linear. Estrutura secundária da proteína é quando a proteína ela forma pontos de hidrogênio, que ela dá uma retorcida, que ela lembra qual molécula? Qual substância orgânica é retorcida, parecendo uma escada de cordas assim retorcida? O DNA. Ou seja, a estrutura secundária da proteína, ela lembra muito uma molécula de DNA, unidas por pontes de hidrogênio também, ok? A estrutura terciária da proteína é quando essa cadeia de escada retorcida se dobra sobre ela mesma. Aí a gente forma ligações de sulfeto, tá? Que é um enxofre com enxofre. Essa ligação de sulfeto é o que dá a estrutura tridimensional para a proteína. Ela está retorcida sobre o próprio eixo, assim, sobre ela mesma. Então imagina o DNA, né, todo retorcido e dobrando sobre ele mesmo. Isso é a estrutura terciária da proteína. A maioria das proteínas dos seres vivos só adquire função quando tem esse formato, essa estrutura terciária. Quando a proteína está na estrutura primária ou secundária, ela ainda não consegue exercer a função dela, o papel dela. Tá? E estrutura quaternária é quando mais de uma proteína está ligada. Tá? Por exemplo, a hemoglobina é uma proteína, né? Que transporta oxigênio através das hemácias, dos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, enfim. A hemoglobina nada mais é do que 4 unidades de proteína todas encaixadas. Se vocês verem aqui na página 193, eu vou ter uma unidade de proteína e 2 unidades de proteínas. Ou seja, isso aqui são 2? Gente, eu enxergo 2, aqui a pessoa está falando que são 4, mas bom, enfim, é que a cor está muito parecida. Mas quando sejam 2, que seja, isso aqui já é uma estrutura quaternária. A apostila considera 4 porque essa parte está um pouquinho mais escura, é uma outra proteína que é uma outra ainda, tá? Então assim, quando tem mais de uma proteína e elas estão ali unidas, né, essas subunidades proteicas, a gente fala que é a estrutura quaternária. Mas a partir da estrutura terciária, ou seja, que é o dobramento sobre ela mesma, ela já tem atividade, ela já é funcional, ok? Aí, pessoal, é o seguinte, o tópico aqui C, ele fala da desnaturação da proteína. O que é desnaturar uma proteína? Pode ser por causa de temperatura extrema, ou frio ou quente, pH, algum choque mecânico, né, tipo pancada, algum fenômeno relacionado à osmose, enfim, N coisas, tá? Substâncias químicas ali, enfim. A desnaturação de uma proteína é quando essa proteína perde a estrutura terciária dela. Ela simplesmente, ela está se dobrada sobre ela mesma, ela desmonta, ela desmancha a estrutura terciária. Só que a ligação peptídica nunca vai ser quebrada por desnaturação, ok? A ligação peptídica não quebra por desnaturação, tá? Então é o seguinte,
Quando a proteína ela fica ela perde a estrutura terciária, o que ela perde junto que eu acabei de falar que a estrutura terciária faz? Ela perde a função, ela perde completamente sua função. Algumas proteínas elas podem se renaturar, né? A renaturação aí, né? Quando volta nas condições normais, mas várias proteínas depois, uma vez desnaturada, não volta mais ao que ela era antes. Um exemplo, o ovo. A clara do ovo é basicamente albumina, né, que é uma proteína, que inclusive é muito boa para estrutura muscular, tal, né, quem treina, enfim. A clara do ovo, ela é uma proteína, né, que tem lá a função, né, de alimentar, é como se fosse uma segunda reserva energética ali para a ave, né, né, a gente come ovo de galinha, enfim, para a ave. Quando você cozinha o ovo, ou quando você frita, por causa da temperatura alta, o que acontece com essa proteína, com essa clara, que ela é bem molinha assim, né, bem líquida e transparente, ela fica mais dura, mais firme e branca. Aconteceu uma desnaturação dessa proteína, tá? Ela perdeu a estrutura terciária dela, ela acabou ficando só na estrutura secundária ou primária. Tem como eu fazer a renaturação, né? Ou seja, tem como eu transformar essa clara de ovo ali dura, branca, em transparente e líquida de novo? Não. Então tem algumas proteínas que não tem como fazer renaturação e tem algumas que tem sim como fazer renaturação. Foi descoberto um tempo atrás, gente, desculpa, eu não lembro a temperatura exata, mas se eu não me engano, acho que era por volta de 45 graus, eles fizeram uma pesquisa, se as nossas células chegassem a 45 graus por alguns segundos, o vírus, né, chamado HIV, para quem, né, tem ele no corpo, ele morre. É lógico, eu não lembro se era exatamente 45, 45,5, enfim, tinha uma temperatura bem específica no artigo, que eu não lembro exatamente, mas era por aí. E também não lembro quantos segundos eram, tá? Se era 40, 50 segundos, não lembro exato, mas enfim. Se você deixasse o corpo humano com todas as células nessa temperatura durante tanto tempo, né, uns segundos ali, o vírus HIV morria. Olha que interessante, então é só esquentar a pessoa, todas as células dela por tantos segundos que o vírus HIV morre, ela se cura da doença? Sim, só que a 45 graus as suas proteínas vitais desnaturam e não renaturam de novo. Ou seja, o que acontece com você? Você morre também, né? Então não adianta nada matar o vírus e matar você junto, certo? Mas foi uma pesquisa ali interessante, né? Sabendo que descobriu-se ali que o vírus era um vírus que não aguenta temperaturas muito altas. O vírus HIV ele é bem sensível à temperatura. Ao contrário do vírus da hepatite C. Por que manicure tem que ter autoclave para esterilizar os materiais? Pessoal, o vírus da hepatite C sobrevive até 300 graus por 15 minutos. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. Então, manicure, né? O pessoal que trabalha, né? Dentista, esses materiais que não são descartáveis têm que ser esterilizado antes de usar em outro paciente, né? Outro cliente que seja. Tem que passar por autoclave, porque a temperatura fica bem maior, né? E acaba matando realmente até o vírus da hepatite C, né? Se eu esterilizar só com álcool ou fogo ali normal, né? Não autoclave, você consegue matar bastante vírus e bactéria. Só que o da hepatite C tá lá, entendeu? Teve um caso no dentista em Jaú, nossa, foi trash. Fiquei sabendo que ele atendeu 8 pacientes com a mesma luva. Uma longa história, uma secretária que me contou. Mas enfim, sem falar nomes, né? Senão eu vou ser preso. Bom, mas é isso aí, pessoal. A próxima aula vai ser sobre proteína de novo, só que vai ser especificamente só sobre as enzimas, tá? Tem que ter uma aula só sobre enzima, porque é muito complexo. Se eu falar agora sobre enzimas, tudo sobre enzimas numa aula, nessa continuação, vocês vão olhar pra minha cara e vão ficar assim, não aguento mais falar, tá? Bom, mas é isso. Tá vendo? A matéria não é difícil, só é assim mais complexa, tal, né? A proteína tem muita função no nosso corpo. Tem até um quadrinho aqui na página 191 das funções das proteínas, tá? Ela pode ser uma enzima, ela pode ter função de condução, contração, proteção, hormonal, estrutural, enfim, tá? Proteína faz de tudo, controla todo o nosso corpo. Por isso que a gente tem que comer ter alimentação ali rica em proteínas, tá bom? Ainda mais para quem treina. Ah, mas sou vegano, não tem problema, tem muito alimento vegetal com muita proteína, tá? O tofu, que é o queijo de soja, que não tem gosto de nada, né? Ele tem muita proteína, vocês não têm noção, muita proteína, mais proteína que o ovo até, tá? É muito proteico. Enfim,
Proteína não é o problema para quem é vegetariano ou vegano. O problema para quem é vegetariano ou vegano são alguns elementos chamados ácido, um deles é o ácido fólico, outro é a vitamina B12, que é muito mais facilmente encontrado em carnes, tá? Tem alguns alimentos vegetais, de origem vegetal, específicos, que eu não lembro quais são, não sei se é espirulina, que é de cianobactéria na verdade, e algumas algas que tem a vitamina B12 e tem o ácido fólico, tá? Mas é uma coisa um pouco mais específica, tá? Para achar. Pessoal, mas é isso. Bons estudos. A gente vai essa semana já ter nossa primeira aula ao vivo, né? Vamos ver aí como vai ser essa aula. E é isso, pessoal. Pelo menos é uma maneira de todo mundo se ver novamente, né? Mesmo que virtualmente, mas a gente vai se encontrar de novo. Beleza? Bons estudos e até mais.